O Pentágono liberou algumas imagens sobre OVNI que há pouco tempo atrás todos nós dizíamos que era fake, dizíamos que essas coisas não existiam, dizia que era balão meteorológico e várias outras questões. O Pentágono está liberando sobre ordem de Trump, né? E saiu agora o filme, né, Dia D, que conta justamente esse tema, né, de vida alienígena, inclusive vida alienígena que já está na Terra, que já está vivendo entre nós, né, seres de outro planeta, tá bom? O que chama a atenção é que o Steven Spielberg, né, que é o autor do filme Dia D, ele disse que parte do filme é ficção e uma parte dele é real. Do meio do filme para frente seria real, teria coisas reais ali, né, revelações de fato sobre o que está acontecendo no mundo e que ele tinha ciência de algumas coisas, ele jogou no filme o que ele sabia. E aí é a parte real que eu acho do filme, porque nós conhecemos várias histórias, vários relatos de pessoas que viram OVNIs, de pessoas que entraram em contato com seres. Nós não vamos dizer que é de outro planeta ou não, mas com seres, criaturas que não são humanas. Inclusive é assim que o governo americano está chamando esses OVNI, etc. Daqui a pouco eu falo por quê. Eu vou botar algumas imagens aqui enquanto eu falo. Criaturas não humanas, tá bom? O Daniel Lopes, que é especialista nesses assuntos, ele estava falando que ele acredita, inclusive, que o filme de AD é uma preparação, né, para esses documentos que Donald Trump já começou a liberar antes mesmo do filme. Tá bom? Antes mesmo do filme já foi liberado esses documentos, esses vídeos, essas imagens de objetos não identificados, né, de criaturas estranhas. Inclusive, eles classificam algumas aparições que nós chamamos de OVNI não como um equipamento, mas como criaturas não humanas, criatura plasmática, que é esse o termo que está nos documentos que eles liberaram, porque eles não conseguiram identificar o que é, porque tem vídeo como esse que eu vou botar aqui agora, que você vê claramente que não é um objeto. Isso aí não é um objeto. Isso você está vendo ali, meio que parece um bracinho, uma perninha, né? Um ponto que eu quero chamar a atenção é que você vê que tem um momento em que ele cria meio que uma explosão eletromagnética, né? Como se ele estivesse bombeando, pum, 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 coisas que a gente só vê em filme, né? E esse vídeo ele é antigo. Só que o que tem trazido esse vídeo à tona novamente é porque drones de vigilância americana pegou esse mesmo ser fazendo a mesma coisa, dessa vez no espaço aéreo onde eles estavam vigiando. E nós vemos o mesmo ser, dessa vez não capturado por várias pessoas física, né? Mas agora capturado pelo exército americano. Isso é muito importante. Porque enquanto era pessoas que estavam numa praia, pessoas que estavam num parque, pessoas que estavam em suas casas, em seus prédios, que filmou o mesmo fenômeno, todos nós dizíamos que aquilo ali é uma criação, aquilo ali é fake, aquilo ali não existe. O próprio governo americano tentou encobrir. E agora eles lançam, né, no segundo lote justamente essa imagem que todo mundo dizia que era fake. Então, ver-se claramente que aquilo ali não é um equipamento, é uma criatura. Agora, que criatura é? É aí que está a questão, tá bom? Mas voltando para a pergunta inicial, que eu acho que muitos de vocês já viram essas coisas que eu estou mostrando aqui e está curioso para a resposta bíblica. Então, vamos lá. Gênesis é o livro da criação do nosso planeta. Tudo que a gente coloca ali em Gênesis, ele diz assim: criou Deus os céus e a terra. Então, aqueles céus ali, Shammai em hebraico, né? Aquele Shammai ali é o céu dos anjos. No texto diz que é o céu dos anjos? Não. Então, entendendo eu, pastor Dasson, que a Bíblia ela é o livro da terra, ela é o livro sagrado da terra, é o que Deus quis revelar aos terráqueos, que somos nós. Entendendo isso, eu não tenho problema algum
em imaginar que Deus possa ter algum planeta na nossa galáxia ou em outra que seja povoado de seres que de vez em quando nos visite, seja lá o que for. Isso não interfere na minha fé. Eu não vejo problema algum. Se existir, eu não vejo problema algum. Eu vou ver problema se esses seres chegarem aqui com outro evangelho, dizendo que a gente tem que seguir outro evangelho. Aí eu vou ver um problema. Porque o apóstolo Paulo ele disse: ainda que desça um anjo do céu e ensine a vocês um evangelho diferente do que já foi pregado, que seja anátema. Então, eu, como pastor, vou ensinar minha comunidade a não absorver nenhum ensino diferente do que já está na Escritura Sagrada, na Bíblia, porque ela é o nosso livro, ela é o livro que nos interessa, ela tem a doutrina que nos interessa para a salvação, para conhecimento de Deus e etc. Tá bom? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Partindo do ponto que exista vida fora da Terra, que é uma hipótese. Eu estou trabalhando aqui com uma hipótese, dizendo que eu não vejo problema se existir. E eu estou blindando a minha comunidade aqui a respeito do assunto. Estou falando, olha, gente, se existir, o que a gente pode fazer é não absorver ensinos que contrariam o nosso livro sagrado. Trouxe ensino que contraria a palavra de Jesus, jogue fora. Entenda como aquilo ali vem de um mundo caído também, que precisa da graça de Deus também, e é lá é com eles e Deus lá e nós cá. Entendeu? Só que existe uma outra teoria que é a que eu acredito. Eu não acredito que tem vida fora da Terra, em outro planeta. Eu acredito que existe um mundo, né, vamos dizer assim, de seres humanoides e que nós chamamos no passado de anjos. Tá bom? Eu acredito que existe uma outra dimensão onde tem esses seres e esses seres angelicais, né? Vêm para nossa dimensão, mesmo porque dê uma olhada nesse vídeo aqui. Veja só, uma estrela de 8 pontas. Tá entendendo? Essa estrela foi capturada por um drone. Isso aqui foi filmado pelo exército americano. Isso aqui foi filmado pelas Forças Armadas Americanas. Não é um civil, não é um eu da vida que tô com um celular filmando isso aqui, cara. Então, pelo amor de Deus, o que é isso aí? Seria uma nave espacial? Seria um balão meteorológico? De que país? Você está entendendo? Não é. O movimento é completamente diferente de tudo que a gente tem na Terra. E aí eu levanto uma questão. No livro de Ezequiel, você vai ver Ezequiel escrevendo que ele viu seres, que são os chamados de Ofanim, que em hebraico é rodas. Né? Os Ofanim, eles são seres vivos, que aos nossos olhos parece mais uma máquina. Que nós, olhando para aqueles seres, a gente identificaria eles como se fossem máquinas. Mas, na verdade, eles são seres vivos, criados por Deus. E o Ofanim, ele é descrito por Ezequiel como uma roda dentro de outra roda. E que tem olhos, e que vê, e que vai para um lado e para o outro, e que se movimenta sem precisar se virar para a esquerda ou para a direita. E nós, por muito tempo, olhamos para aquele relato de Ezequiel e dizemos: isso aqui não existe, não pode existir, isso parece mais uma máquina do que um ser vivo. E hoje nós estamos diante de OVNIs que parecem mais máquinas do que seres vivos, mas quando você vai dar uma olhada, não é uma máquina, cara. É um ser vivo. E que o governo americano tem tentado classificar. E quando eu digo governo americano, eu não me refiro a um presidente, eu não me refiro a como é que eu posso dizer, ao capitão do exército, não, cara. Os caras têm cientistas, os caras têm especialistas em navegação, os caras têm engenheiro, né? De navegação, de aéreo, engenharia aérea. E é essa galera que tem olhado para tudo aquilo e de eu não sei classificar. Eu não vejo nada aqui na Terra que eu possa me dar uma luz do que é isso aqui. Por isso o nome, objeto não identificado. E agora está mudando para criaturas não humanas que têm aparecido aqui na Terra. Então, a meu ver, não é que exista vida em outro planeta, e se existir, seriam essas pessoas aí que nós chamamos de anjos.
beleza? A Escritura Sagrada fala isso aí, agora eu posso afirmar. O escritor aos Hebreus, ele escreve: pela fé entendemos que Deus criou os mundos. Então, quando eu vejo esse texto, eu não sei se está se referindo a mundos, planeta, eu não sei se está se referindo a mundos no sentido cabalístico, né, como se fossem dimensões, camadas existenciais. Eu não sei o que o autor de Hebreus está querendo falar. Eu sei que está lá, cara. Aí quando eu lembro de Deuteronômio 29, que diz claramente, Yahweh dizendo: olha, as coisas que eu revelei pertencem a vocês. O que Deus revelou para nós? A Bíblia. A Bíblia é o livro da terra. É o livro sagrado da terra, para os terráqueos. Você não vai ver anjo pegando Bíblia para ler. Por quê? Porque lá eles têm outro livro sagrado. Lá eles têm outra conduta. Lá é outra ideia. Você está entendendo? Um anjo, ele não vai orar a Jesus pelo sangue de Jesus, porque Jesus não derramou o sangue dele por anjo. Então essa ideia de que a Bíblia, a Brit Hadashah, olha o nome, velho, Brit Hadashah, o que é o Brit Hadashah? É o Novo Testamento, né? O Brit Hadashah, a nova aliança. A nova aliança de Deus e quem? De Deus e o ser humano. Então, de Gênesis a Apocalipse, é a história de Deus e a criatura que ele ama tanto que somos nós. É a história de amor de Deus para conosco. Não é a história de amor de Deus e os anjos. Nós nem sabemos, cara, quantos anjos tem no céu. Nós não sabemos como é dividido o céu. Nós não sabemos nada sobre o céu que a gente tanto fala. Segundo, Deus nunca disse que só tinha criado a terra. A gente presumiu. É. Deus nunca disse que criou os céus dos anjos e não, a gente presume. Mas deixe nos comentários a sua opinião, tá bom? Eu quero muito saber o que é que você pensa sobre isso tudo. Eu penso que essas aparições são anjos. Eu não sei se todos são anjos de fato legítimos ou se são anjos caídos. É minha opinião. Eu não sei se são anjos legítimos ou anjos caídos. Então não há nada que me proíba de imaginar que esses malar, esses malachim, eles sejam seres que moram em outros planetas e que Deus comissiona eles de vir aqui trazer uma mensagem para nós, porque somos todos uma grande família, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu não vejo problema em descobrir que os malar, na verdade, eram apenas seres de outro planeta que Deus comissionava para vir para a Terra. Mesmo porque na Bíblia tem relatos de malar com rosto de leão, com rosto de touro, malar com rosto de águia, malar de fogo, muito parecido com a imagem que a gente viu mais cedo, né? Malar que voa e que faz, sabe, coisas incríveis que nós humanos não temos nem capacidade de fazer hoje usando máquinas. Esses seres fazem com uma naturalidade terrível, porque eles são seres de outro lugar, de outra dimensão, é o que nós imaginamos, né? Mas pode ser que esses seres sejam simplesmente pessoas que moram em outros mundos e Deus deu a eles a capacidade de vir aqui realizar algumas missões. Inclusive, eu penso que este ser que está parado no céu seja respondendo a oração de algumas pessoas, né? Poderia estar no céu respondendo, inclusive, a oração minha e sua, né? Criando alguma coisa no cosmos, tá entendendo? Para fazer alguma coisa, uma coisa certa. Estão fazendo a vontade de Deus. Sejam anjos caídos ou anjos de Deus, estão fazendo a vontade de Deus. Você fala, como assim, pastor? Porque nada escapa da vontade do Criador. E o Criador, ele usa a tudo e a todos para realizar a sua vontade. Então confiemos em Deus.